Existia um homem muito bom e justo. Ele era conhecido na cidade dele não apenas por ser bom e justo, mas porque ele era muito, muito sábio. E além disso, ele amava profundamente o outro. Todo mundo, os vizinhos, todo mundo da cidade. E em especial, ele amava profundamente as crianças. Mas mesmo sendo uma pessoa tão boa, o Emanuel tinha um filho que era o extremo oposto do pai do Emanuel. Esse filho era egoísta, não economizava, gastava dinheiro com besteira, e muito embora o Emanuel fosse alguém muito próspero, os negócios dele tinham prosperado bastante, e ao prosperar, claro, ele procurava ajudar todo mundo que ele podia. Se na cidade ele via algum mendigo, ele procurava ajudar aquele mendigo, mas não era dando esmola, é oferecendo a ele um trabalho. Mas nada disso o filho dele aprendia. O filho dele só queria viver a vida. Para que você possa ter ideia, o filho do Emanuel tinha um WhatsApp, e nesse WhatsApp do Emanuel, toda vez que chegava sexta-feira, ele colocava assim: sextou. Ele mandava para os amigos dele no WhatsApp aquela mensagem que é muito comum nos dias de hoje. Ele colocava assim: sextou. Por mais que o Emanuel ensinasse valores, principalmente ensinando com o próprio exemplo, por mais que ele fizesse isso, o filho dele não aprendia. E só gastava. E os anos passaram-se. E o Emanuel já estava velhinho e também encontrava-se doente. E na cidade dele, todo mundo se preocupava com o estado de saúde dele, porque todo mundo amava o Emanuel. Sabe o que foi que aconteceu? O quadro de saúde dele se agravou, de tal forma que ele chegou num ponto que ele sabia que a missão dele aqui na Terra já estava se encerrando. Então ele chamou o filho dele, que ainda estava se recuperando de uma balada na sexta-feira, né? E ele falou o seguinte para o filho dele: meu filho, me entristece ver que você não conseguiu aprender e aplicar na sua vida os bons valores que eu te ensinei com o meu próprio exemplo. Então eu vou te fazer o meu último pedido. Aqui está uma carta minha para você. O filho de Emanuel já foi pegando essa carta e pensando assim consigo mesmo: isso aqui deve ser o testamento dele, deixando tudo para mim, eu vou ficar rico. Então o Emanuel se antecipou e disse: meu filho, não abra essa carta agora. Você só vai abrir depois da minha morte. Morreu e teve que ser providenciado o sepultamento. Aí sim, abriu a carta e leu: meu filho, aqui está o meu último pedido para você, meu único filho, meu amado filho. Agora, todo o dinheiro, todos os bens que eu deixei para você, agora são seus. E daqui a 1 ano, se você não mudou, meu filho, você vai perder tudo. E você vai se encontrar numa situação muito difícil. Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa chave que eu deixei no envelope, junto com essa carta, e vai até o velho celeiro que fica no fundo da nossa casa. O filho de Emanuel sabia que esse velho celeiro estava fechado já há muito tempo. E ele pensou assim: eu vou ter que ir lá. Deve estar cheio de teia de aranha, sujo, tudo mofado. Mas aí ele continuou com a carta. Ao chegar no celeiro, observe que na viga central do celeiro existe uma corda. E nessa corda está pendurada as últimas instruções que você tem que seguir, que tratam-se da minha mais sincera vontade, que vem do fundo do meu coração. Mas o filho não entendeu muito bem, mas fez o que o pai pediu.
O tempo se passou. Um ano depois, as empresas que o pai dele havia deixado faliram. Ele estava não só com a conta corrente dele zerada, como havia adquirido uma dívida impagável. Ele entrou em desespero, claro, e ele não sabia o que fazer. Mas aí ele lembrou do que o pai dele tinha orientado. Ele pegou a chave e foi até o celeiro. Entrou, e quando ele viu lá, na viga do celeiro, estava aquela corda que o pai dele havia citado na carta. Só que não era qualquer corda, era uma forca. Nesse momento ele estava tão para baixo, tão decepcionado consigo mesmo, que ele pensou: já sei, meu pai deixou essa forca para eu tirar a minha própria vida. Mas mesmo assim, ele seguiu as instruções do pai dele e pegou o bilhete que estava junto da forca. E ele leu o seguinte: meu filho, a Bíblia nos ensina que na vida Deus ele só nos dá 2 chances. 2. Se você perde a segunda, não tem uma terceira. Você não sabia disso? Você nunca estudou profundamente a Bíblia? Porque lá está escrito isso. Mas o bilhete ele continuava: meu filho, você teve a primeira chance quando, através do meu trabalho, eu consegui todas as condições para que você crescesse um homem próspero. Essa forca que você está vendo, meu filho, é a sua segunda chance. Atenda ao pedido do seu pai. Coloque a forca em volta do seu pescoço e pule. Eu tenho certeza que nesse momento você está achando estranho esse pedido, mas fez todo sentido. Ele pensou assim: meu pai se decepcionou comigo e ele está certo, eu vou cumprir essa última vontade dele. Vou colocar a corda no meu pescoço e vou pular. Mas sabe o que foi que aconteceu? Quando ele pulou, ele caiu no chão. A viga rompeu. Só que quando a viga rompeu, ele percebeu que a madeira era oca. Dentro existia um tesouro. Muitas moedas de ouro, muita, diamantes. Era um tesouro inenarrável. Quando o tesouro do interior da viga foi revelado, também caiu mais um bilhete. Ele emocionado, porque quando ele colocou a forca em volta do pescoço, ele já começou a chorar. Ele chorando e pedindo perdão ao pai. Meu pai Emanuel, perdão. E chorando. E ainda em lágrimas, e olhando para aquele tesouro, ao ver aquele bilhete, claro, ele abriu o bilhete e disse: meu filho, é essa a sua segunda chance. Eu mandei que colocassem essa viga oca. Eu sabia que ela ia romper, da mesma maneira que eu coloquei esse tesouro lá. Porque é ele a sua segunda chance. Agora a minha pergunta para você: você já identificou as 2 chances que Deus já te deu na vida ou não? E se você está na sua segunda chance, aproveite-a para você. Saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita paz para você. E até sempre. Tchau.